Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Mais uma vez é uma grande alegria estar com todos vocês aqui para essa incrível viagem no tempo. Assim, conhecemos mais sobre a história da nossa igreja, sobre a história da nossa fé e se temos condição de amar apenas o que nós conhecemos, conhecendo mais ainda, amaremos muito mais. Estaremos de coração aberto para o que Deus tem para todos nós. E é com muita alegria que eu digo que todo esse conteúdo preparado com muito carinho vai para mais de 2.000 cidades e mais de 5 milhões de pessoas acompanham todo esse conteúdo por meio da internet. Então, vai começar agora Crônicas da Bíblia. Eu sou o professor Felipe, historiador e teólogo, e vou guiar você nessa incrível viagem no tempo. Vai começar o Crônicas da Bíblia. Vamos entender o seguinte. No capítulo anterior, começamos a falar sobre as dificuldades em explicar o que era o Messias, por que ele veio, por que ele acabou com toda aquela fantasia que morava na cabeça daquele povo. E por que era tão difícil aceitar esse discurso dos discípulos? As perseguições começaram a vir. O cerco começou a se fechar. Ficava cada vez mais difícil levar a mensagem do Evangelho. Alguns dos discípulos foram presos, tivemos o registro daquela intervenção divina dos anjos, libertando eles da prisão. Vemos também o ato de oração dessa igreja unida que rezava, que tinha medo, mas que era muito forte na oração. E agora vamos vendo que de prisões a coisa vai evoluir. A perseguição vai começar a ficar mais séria. Vamos conhecer hoje um pouquinho da história do primeiro santo da igreja, o primeiro que derramou o seu sangue pelo Evangelho. Então, vamos pensar o seguinte, vamos olhar aqui de novo esse mapa, vamos entender esse contexto do primeiro e do segundo século de dominação romana. Temos ali o coração dessa civilização que se expandia com as suas caravanas, se expandia principalmente com as expedições militares que conquistavam diversos locais, faziam ali as suas províncias, construíam as suas estradas por onde passavam as mercadorias, os soldados, os tributos, enfim, dentro de todo esse contexto, a igreja cresce, a igreja também vai se expandir. Então, temos esse conflito político e também um conflito de fé. Você tem a pessoa do Messias, que não simplesmente morreu, ressuscitou e ponto. Não. O diálogo, o discurso dos apóstolos esse Cristo está vivo, está conosco, está presente na Eucaristia, nos deu permissão para perdoar os pecados. Isso era loucura, que chegava aos ouvidos daqueles fariseus, daqueles saduceus, de qualquer outro líder religioso e até de alguns radicais que queriam uma revolução. Porque que revolução que acontece, que é bem sucedida, com base no perdão? Você vai perdoar o romano porque ele está exigindo imposto? Você vai perdoar o romano porque ele menospreza a sua história e impõe a sua cultura, que segundo os olhos deles eram um bando de idólatras? Como perdoar isso? Como seguir em frente com isso?
Então nós vemos que existiam diversas dificuldades ali na cabeça daquelas pessoas para se adaptarem, para abrir o coração ao cristianismo, para colocá-lo presente na sociedade e ainda para torná-lo esse pilar central dessa nova sociedade que era construída. Que essa figura do Cristo ressuscitado, presente no diálogo de todos esses apóstolos, começava a conquistar o coração daquelas pessoas. Nós começamos a ver agora muitos dos judeus que estavam fora daquele território da Palestina, já tinham muito contato com toda a filosofia, com toda a cultura grega, tinham amigos que eram considerados pagãos, impuros, gentios e vinham participar da sociedade naquele momento. Tinham contato com a palavra de Deus, conheceram a igreja, começaram a participar e aí começaram a viver esse processo de conversão. Começaram a abrir o coração para o Cristo ressuscitado. Mas pensa, não basta ter conflitos externos. Não, isso é fácil demais. É preciso existir conflitos internos também. Pensa só, muitos desses judeus que voltaram para suas terras já estavam acostumados com toda a cultura grega e eram vistos, eram acolhidos como se fossem pagãos. Tipo um membro da sua família que vai morar fora do país. E ele passa muitos anos lá, adquire os hábitos, vive a cultura do país X que ele escolheu viver. E quando ele volta para o Brasil, você vê que a roupa dele está diferente, os hábitos dele estão diferentes, ele tem dificuldade com o fuso horário, ele não reconhece mais o lugar porque mudou, o país não parou no tempo. Então, coisas novas surgiram, coisas antigas ligadas à sua história deixaram de existir, mas ele continua pertencendo a essa terra. Ele continua sendo um membro da família. Ele pode ter mudado um pouco o seu jeito de ser, mas ele nunca deixou de ser um membro da família. Ele nunca matou aquela identidade aqui. Acrescentou coisas novas, mas ele não se tornou uma outra criatura. Mas, imagina que ele chegando, os familiares o acolhem como se fosse um estrangeiro, porque ele está vestido diferente. Ele não é mais aquele que saiu daqui, não tem mais laços. Não dá, seria triste, seria injusto. E era isso que acontecia com esses judeus que voltaram ali. E diante desta situação de administrar conflitos externos e administrar conflitos internos, nós chegamos aqui a um ponto muito interessante do livro de Atos dos Apóstolos, em que nós teremos a eleição dos diáconos. E aí que entra em cena Santo Estevão. É interessante que quando nós vemos ali, nós vemos essa situação de que a igreja precisa de pessoas que vão cuidar das situações internas, vão cuidar das viúvas, vão cuidar dos mais carentes e vão administrar essa situação entre os judeus mais tradicionais, aqueles que não partiram da sua pátria, aqueles que continuaram vivendo ali, aqueles que frequentavam o templo, que se vestiam como dizia a lei, aqueles que faziam a oferta do dízimo, que observavam as leis, que participavam ali da igreja,
De repente, eles olham para o lado e veem esses irmãos que eram tidos como pessoas que meio que relaxados na fé. Já não se vestiam mais como manda, como manda a burocracia, vamos dizer assim. Estavam tanto tempo afastados do templo. Alguns poderiam até não fazer mais as suas oferendas no templo, seus sacrifícios. Alguns frequentavam as sinagogas fora daquela região, mas já tinham outros hábitos. Então, veja bem, era esse desafio interno que muitas vezes parecia ser muito mais difícil. Não existia ali uma perseguição, não existia ali uma guerra interna, mas o conflito era muito forte. E esse conflito muito forte dentro da igreja poderia abrir espaço para o que hoje nós chamamos de heresias. Podemos trazer um pouco mais para o nosso contexto. Você tem dentro da igreja hoje diversos movimentos. Uns são mais carismáticos, têm as suas músicas, têm o seu tempero na celebração da Santa Missa. Não chega a ser uma reforma litúrgica, mas tem as suas particularidades. As pessoas gostam. Tem as pessoas que são mais tradicionais, as pessoas que gostam o que nós chamamos de missa tridentina. Tem as outras pessoas que têm outros carismas. Você vê essa riqueza. Mas quando existe o entendimento de que um completa o outro, de que um não está ferindo a identidade do outro, que qualquer desses movimentos não estão destruindo a doutrina, não estão ferindo a liturgia, então tudo bem. Isso faz com que as pessoas participem melhor, tenham uma catequese melhor, consigam de fato encontrar o Cristo ali dentro da igreja, sem esse discurso de que eu sou igreja fora da igreja. Então são coisas complicadas que desde lá de trás a comunidade vai enfrentar. Mas é interessante que aqui Santo Estevão ele é reconhecido pela sua docilidade, pela sua sabedoria. Nós temos o nome de outros indicados pela comunidade para também exercer essa função de diácono, vem de servir, ele tem esse destaque e vai ser perseguido justamente por causa disso. É interessante que ele começa todo o seu diálogo quando é preso, bonito, porque ele monta também uma viagem no tempo. Ele faz toda uma trajetória, ele vai falar sobre essa economia de salvação. O que é que Deus tem para a sociedade? E era complicado, porque aos olhos da sociedade, a autoridade que ele tinha vinha dos apóstolos, que deram para ele, impuseram as mãos nele e nos outros diáconos. Digamos que aos olhos dos líderes, dos fariseus, dos saduceus, isso não era um título de verdade. Isso não era uma autoridade de verdade. Ele, dentro de uma seita herética, poderia ser alguma coisa. Então veja como é um choque cultural muito grande, difícil para os dois lados. Então aqui mostra que a igreja ela está expandindo em todos os sentidos. Ela está enfrentando novas tribulações, novas perseguições, está agregando um novo público. Um público que era originário daquela terra, mas durante um bom tempo viviam afastados de sua pátria. E também estavam
atingindo povos que não esperavam o Messias, povos que tinham diversas adorações a outros deuses e deusas, deuses da fertilidade, deuses da colheita. Começa esse novo desafio: administrar conflitos internos, administrar perseguições externas, saber acolher aqueles que Deus enviava para a sua igreja e não abrir espaço para heresias. Então nunca foi uma tarefa fácil. Todas as vezes que vemos essas discussões nas nossas respectivas paróquias, vemos essas dificuldades em levar a mensagem do Evangelho a pessoas que entendem melhor de uma forma, pessoas que não gostam de determinados movimentos, pessoas que preferem determinados movimentos. Isso sempre existiu. A coisa só foi tomando uma proporção maior e uma estrutura melhor. Mas nós vamos continuar a saber de tudo isso, vamos mergulhar na história, entender a beleza do discurso de Santo Estevão e tudo isso depois do intervalo. Voltamos aqui com o Crônicas da Bíblia e agora, nessa parte, eu quero que você preste muita atenção, porque esse discurso que Santo Estevão começa a dar perante as autoridades é uma verdadeira aula de história. E o mais interessante, ele vai tocar em pontos da história que hoje nós temos diversas referências bibliográficas, diversos pontos de vista sobre fatos que aconteceram e que hoje temos registro na Bíblia, temos livros de arqueologia que vão falar sobre esses fatos, porém, nós temos esse tempero, essa visão cristã da história. Então, o discurso de Santo Estevão não é só uma profissão de fé, não que isso seja pouca coisa, mas isso reflete a educação que aqueles primeiros cristãos tinham, como era a catequese, como aquela nova sociedade que estava nascendo, estava se desenvolvendo, estava expandindo, como eles começavam a olhar a sua história, como eles começavam a buscar o seu futuro, a olhar para o seu passado, como eles construíam a sua identidade. E aí é interessante que se você pegar aqui, no capítulo 7, vamos só ter essa introdução do que foi esse discurso. É interessante que diz assim, a partir do versículo 2, respondeu ele, irmãos e pais, escutai, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele começa esse discurso indo lá atrás na história, na vocação de Abraão, quando ainda estava lá na Mesopotâmia, largaria tudo para vir para cá, para a terra de Canaã. Ouviria esse chamado desse Deus misterioso que a partir deste momento começa a construir um lindo trabalho de equipe entre ele e toda a humanidade. E a partir desta trilha, que esse pilar, que até hoje é muito presente na nossa sociedade ocidental atual, que é esse pilar do monoteísmo. Não que as outras culturas não existam, mas todo o mundo ocidental, os estados modernos, as novas civilizações foram construídas ao redor deste pilar. É super interessante que faz parte da argumentação de Santo Estevão esse apelo histórico de falar dos patriarcas, de Deus atuando na história por meio deles,
Ele vai reafirmar esses laços que são laços por meio da vocação, do chamado de Deus, algo superior ao laço sanguíneo. Então ele também está dizendo que ele e toda a igreja naquele momento não estavam ali somente porque eram hebreus, porque também eram filhos de Abraão, mas eles estavam ali porque Deus chama a todos nós. E alguns vão responder mais cedo, outros vão responder mais tarde. Conforme ele vai falando da história, do que aconteceu com o povo, do tempo de cativeiro, das guerras, do tempo de Saul, do tempo de Davi, de Salomão, tempo do exílio, ele faz toda essa trajetória da história do povo eleito até a vinda do Messias. Ele fala da chegada do Cristo e fala também da morte. E é interessante que ele não, em todo o seu discurso, embora seja uma morte da cruz prevista na lei romana e não na lei judaica, você vê o discurso ali, a descrição, né, de, digamos assim, os vilões da história não são os romanos, é o próprio povo judeu que não reconheceu o seu Senhor, que entregaram o seu Senhor para ser morto dessa forma. Recusaram a salvação, recusaram o Cristo vivo e, por consequência, estavam vivendo no pecado e muito daquelas provações, daquelas tribulações eram consequências dessas más escolhas. E aí ele vai professar, né, a fé no Cristo vivo, ressuscitado, vai falar, né, da autoridade da igreja, vai falar do seu amor à igreja, vai falar de todo esse plano de salvação. E por fim, vão tirá-lo de lá e vão levá-lo para morrer por apedrejamento. E ao final disso, temos o relato de um dos personagens principais a partir de agora, nessa narrativa de Atos dos Apóstolos. Nós começamos a ver a pessoa de Paulo, aquele que vai viver um processo muito profundo de conversão e que neste derramamento de sangue do primeiro santo da igreja, ele está lá presenciando, assistindo e aprovando. Um dos maiores perseguidores, futuramente será chamado também de apóstolo e por meio dele ele vai levar a palavra de Deus por todo o mundo grego. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio de Crônicas da Bíblia. Até lá!